Olá amigos, espero que vocês estejam participando desse momento com a máxima atenção, porque nós vamos conversar agora sobre o ministério de todos os crentes. Esse é um assunto que precisa ser entendido do ponto de vista não simplesmente da compreensão cognitiva, ou seja, daquilo que a gente compreende, mas sim do ponto de vista prático, daquilo que a gente faz. O ministério de todos os crentes surge de maneira mais enfática no ano de 1517, quando Martinho Lutero começa uma revolução facilitando o acesso à Bíblia para todas as pessoas. Até então, as pessoas só tinham acesso ao conteúdo da Bíblia através dos sermões ou até mesmo das missas que eram pregadas ou apresentadas pelos padres ou pelos grandes líderes religiosos de sua época. Através de Martinho Lutero, através de Zwinglio, aqueles que nós os chamamos de reformadores magisteriais, todo mundo passou a ter acesso à palavra de Deus. Porém, tanto Lutero quanto Zwinglio não concluíram todo o processo, porque eles foram até um determinado ponto. Em seguida, vieram aqueles que nós chamamos de reformadores radicais, como por exemplo os anabatistas. Estes anabatistas, eles tinham uma peculiaridade. Eles permitiam que todo mundo, dentro da igreja, pudesse ter uma participação. Dessa forma, os irmãos que congregavam ali tinham a possibilidade de orar, cantar e até mesmo pregar, coisa que para Lutero, Zwinglio e outros dos reformadores magisteriais não era possível. Porque para estes, apenas os ordenados ou aqueles que nós chamamos de líderes ordenados é que faziam estas coisas. Foi daí que começou a surgir essa ideia de que temos pessoas como se estivessem num pedestal religioso proclamando as verdades bíblicas aos outros e aqueles que nós chamamos de maneira errônea de leigos. Eu acho que até em algum momento você já deve ter sido chamado de leigo. Não fique muito gostoso com isso não, viu? Não se sinta confortável em ser chamado de leigo, porque o ministério de todos os crentes quer dar a mim e a você a possibilidade de todos nós sermos realmente a tripulação de Deus, não apenas aqueles que ficam sentados dentro do avião assistindo as coisas acontecerem. Quando esses reformadores radicais, os anabatistas, impulsionam a atividade de todos os crentes, nesse período surge um grupo conhecido como os adventistas. Eles, então, começam, através de seus pioneiros, como Tiago White, José Bates e Ellen White, naquela época Ellen Harmon, começam, então, a desenvolver atividades que facilitassem a participação de todos, não apenas na adoração dentro da igreja, mas especialmente na proclamação da palavra de Deus a todas as pessoas. É por isso que nós precisamos entender um assunto muito importante, que dentro do ministério de todos os crentes facilita a nossa prática daquilo que a Bíblia nos recomenda. E isso se trata dos dons espirituais. Eu imagino que você já teve a oportunidade de assistir a uma orquestra tocar, mesmo que não ao vivo, pelo menos através da televisão ou na internet. Numa orquestra, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu papel e todo mundo é importante nesse processo. É bem verdade que quando nós olhamos para uma orquestra, nós podemos também fazer uma referência a tudo aquilo que envolve as particularidades do todo e que ao mesmo tempo somam para o bem comum. Eu trouxe aqui uma imagem, a imagem de alguns alimentos. É bem verdade que nós não conseguimos comê-los todos ao mesmo tempo, porém, é possível que em algum momento do dia você coma um, depois coma outro, porque cada um contribui para uma parte do nosso organismo. Agora, você já parou para pensar que alguns destes alimentos que têm suas vitaminas, que têm os seus nutrientes que favorecem inclusive o nosso próprio desenvolvimento, podem estar sendo desperdiçados e o que não falta em nossos dias é comida sendo jogada fora. Se temos pessoas colocando os seus dons de forma sorrateira embaixo do tapete, ou seja, escondendo os seus dons, é a mesma coisa que pegar comida, frutas, verduras, legumes e colocá-los no chão. A inutilização é imediata. E eu acho que você não quer ser um cristão inútil. Todos nós precisamos ser úteis
a mensagem do Evangelho. Para isso, nós temos que entender que, de acordo com 1 Coríntios 12, todos têm uma função, todos têm um papel. E dom, aquilo que a gente recebe do Espírito Santo, é uma capacidade ou talento para ser usada em favor dos outros. Nesse treinamento aqui, nosso grande objetivo é fazer com que você possa adquirir mais ferramentas para alcançar outras pessoas, através das habilidades que Deus mesmo lhe confiou. E quando nós tratamos dos dons ou das habilidades que Deus nos entrega, nós precisamos ficar tranquilos, porque quem distribui os dons é o Espírito Santo. E se Ele nos concedeu a habilidade de auxiliar outras pessoas no ensino da palavra, nós não podemos ficar como frutas, legumes atirados na rua. Nós precisamos fazer aquilo para o qual nós fomos formados. Se o Espírito Santo distribuiu os dons que nós temos, cabe a nós agora fazer uso deles da melhor maneira possível. Isso também levando em conta o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 4 e o verso 14. Lá, Paulo diz para Timóteo: não te faças negligente para com o dom que recebeste. E no mesmo livro, avançando um pouquinho mais adiante, nós vamos perceber que Paulo chega a dizer para Timóteo que se ele negligenciar ou continuar negligenciando o seu dom, Deus vai retirar esse dom. Não é triste vermos vários de nossos amigos sentados nos bancos de nossa comunidade, sem ter a experiência ou a alegria de compartilhar a verdadeira luz do Evangelho, utilizando seus dons e sendo úteis à salvação de pessoas? É por isso que o ministério de todos os crentes, a atuação verdadeira que nós podemos desenvolver através dos dons que recebemos do Espírito Santo, precisa ser colocada em prática. Porque nós não podemos achar que o trabalho deve ser feito apenas pelo ancião que foi ordenado, ou mesmo pelo pastor que dirige as nossas comunidades. A gente precisa ter bem claro que Deus, na pessoa de Jesus, lá no momento em que ele está subindo ao céu, ao conversar pela última vez com seus discípulos, declarou que toda autoridade foi dada a ele e ele transfere essa autoridade a todos. E por isso ele diz: agora vocês devem ir e fazer discípulos em todos os lugares, para as pessoas que falam todas as línguas. É nosso dever compartilhar a mensagem do Senhor. Nós não podemos negligenciar o dom que recebemos. Tem pessoas que acham que os dons, eles aparecem assim do nada. Mas não. O Espírito Santo capacita cada um de nós de acordo com a necessidade que Ele mesmo prevê diante das realidades que está sendo desenvolvida naquele lugar, ou até mesmo aí, na sua igreja, no bairro onde você vive. E tem um detalhe muito precioso que precisa ser levado em consideração. Nenhum dom, absolutamente nenhum dom, é superior ao outro. Isso faz com que a gente perceba que realmente o ministério é de todos os crentes e para todos os crentes. Tem gente que pensa assim: ah, mas o meu dom ele é tão pequeno, ele não afeta tanto a nossa membresia ou até mesmo as pessoas que convivem aqui no meu bairro. Você já pensou que cada dom de fato é importante? Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele faz uma comparação dos dons para com os órgãos ou os membros do nosso corpo físico. Alguém já olhou para você e disse assim: puxa, que esôfago fantástico você tem? Ou disse assim para você: o design do seu estômago, dos seus pulmões, eu nunca vi. Ninguém fala isso, porque eles estão discretos, são dons ou membros discretos que Deus lhe entregou. Não estão aparentes, mas nem por isso deixam de ser importantes. Imagine se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Paulo está nos alertando para esse que é um importante recado para toda a comunidade cristã. Todos somos importantes, de acordo com a capacidade que Deus nos deu e de acordo também com a necessidade que o próprio Espírito Santo já estabeleceu ou previu antes daquilo que nós mesmos conseguimos enxergar atualmente. Hoje, quando nós vamos a uma igreja,
a gente precisa entender que o pregador precisa do músico, assim como o músico precisa do pregador, que por sua vez precisa do recepcionista, que precisa do diácono, que precisa do zelador ou da zeladora. Todos são importantes. E nós não estamos tratando apenas das áreas que são desenvolvidas dentro da igreja. Porque uma dupla missionária, alguém que está disposto a apresentar a palavra de Deus, precisa se alimentar ali dentro do templo, mas imediatamente sair para fora, reconhecendo a importância que tem de usar o seu dom para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Sendo assim, todos realmente são muito importantes. Até mesmo Paulo diz no verso 21 do capítulo 12 de 1 Coríntios que os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Agora, no corpo humano também não existe nenhum membro inativo. Você já pensou se nós gostássemos tanto dos dedos e retirássemos alguns de nossos dedos ou fizéssemos próteses de dedos e colássemos eles na nossa testa, porque gostamos demais dos dedos? Isso é impossível. Às vezes a gente quer pegar as nossas habilidades e inutilizá-las em locais que não são necessários. Mais uma vez, nós estamos fazendo com que aquilo que a antiga igreja, de antes de Lutero, promovia, ou seja, cada um fica quietinho no seu canto, apenas para fazer número, para que o líder possa então proclamar a verdade. Isso não pode acontecer. Na igreja de Deus, especialmente para o tempo do fim, cada um precisa assumir a sua posição. E você está sendo chamado, convidado, a agir em nome do Senhor Jesus. Porque no corpo humano, quando um membro adoece, todo sofre. Isso significa que ninguém pode achar que não é importante ou que não faz diferença para a composição de toda a obra que Deus está estabelecendo. Somos uma grande orquestra que precisamos tocar a mesma música, cada um com a sua particularidade, cada um com o dom que recebeu do Espírito Santo de Deus. O que não podemos é negligenciar a operação que Deus decidiu realizar através de nós. Eu e você temos o mesmo papel. Somos ferramentas nas mãos de Deus para abençoar as pessoas que estão próximas a nós. Não faça do seu dom algo negligente, inútil ou inoperante. Haja em nome de Jesus, porque assim como o pastor da sua igreja, o ancião ordenado da sua igreja, você também tem a mesma atribuição, proclamar a verdade de que breve Jesus vai voltar. Que Ele lhe abençoe muito e que o Espírito Santo de Deus torne a sua vida um cheiro de vida para outras pessoas e torne também o seu dom extremamente precioso dentro da realidade que Ele colocou você para desenvolvê-lo. Que Deus lhe abençoe muito.